Bom dia, a paz do Senhor na sua vida, no seu lar, em nome do Senhor Jesus. Venho aqui dizer que Deus é bom, toda hora e todo tempo Deus é bom, que a gente venha compreender, buscar compreender mais e conhecer a forma de Deus trabalhar através da palavra dele, amém? Através da palavra dele. E hoje venho falar para vocês que ontem eu falei um pouco que Noé, como outros profetas, passaram por dificuldade, mas Deus protegeu, Deus guardou. Noé passou por um grande dilúvio. Ele e sua família passou 45 dias abaixo de uma grande tempestade que chovia durante o dia e durante a noite, de forma sem parar. E o mundo se acabou ali. Mas Noé e sua família permaneceu guardado, protegido dentro da arca. A arca essa feita na direção de Deus. Noé recebeu todas as orientações. Noé era um homem temente a Deus, confiava em Deus, e Deus honrou essa confiança e o protegeu. Foi a única família protegida e guardada daquele dilúvio. Quando a gente confia em Deus, quando a nossa confiança está em Deus, pode acontecer o que for, a gente vai estar guardado e protegido e vamos ser honrados por isso. Amém? Por essa confiança. E eu vou ler para vocês o livro de Gênesis, capítulo 7. Só que antes eu vou ler o versículo 22 do capítulo 6. Olha a fidelidade de Noé, olha a confiança dele. Gênesis, livro 6, capítulo 6, versículo 22, que diz assim: Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então Noé foi obediente a Deus, confiou em Deus e foi honrado, protegido, guardado por isso. Amém? Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ele construiu a arca de acordo com o que Deus mandasse, conforme o que Deus mandou. Ele foi muito obediente e foi honrado, guardado, protegido por isso. E vamos agora para o capítulo 7. Amém? Quem tiver sua Bíblia, vamos ler aí a Bíblia para a gente conhecer o trabalhar do Senhor Jesus, de Deus. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto junto diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti estes, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e 2 fêmeas. Também das aves do céu, 7 serão macho e 7 fêmeas, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, do animal limpo e dos animais que não eram limpos, e das aves e de toda réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé.
E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra águas do dilúvio. No ano 600 de vida de Noé, no mês segundo, aos 16 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande dilúvio, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. E os mesmos dias entrou Noé, e Sem, e Caim, e Jafé, os filhos de Noé, como também as mulheres de Noé e as 3 mulheres dos seus filhos, com eles na arca. Eles e todo animal, conforme os répteis, e todo o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja sobre a terra, conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro conforme a sua espécie. E de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Então, depois que os animais entraram na arca, e Noé e sua família, a chuva começou depois de 7 dias, foram 40 noites e 40 dias chovendo, e foi Deus quem fechou a arca. Depois que a família de Noé e os animais entraram, a arca se fechou, o Senhor fechou a arca. Todos que estavam lá fora, que não acreditaram em Deus, se acabaram. Tudo que tinha vida lá fora se acabou. Mas aqueles que acreditaram em Deus, aqueles que foram obedientes a Deus, aqueles que confiaram em Deus, ficaram dentro da arca, permaneceram dentro da arca. E o próprio Deus fechou, somente ele poderia abrir. E quando ele abriu, abriu em terra firme, quando o dilúvio acabou. Porque quando estamos debaixo da mão do Onipotente, a sombra do Onipotente, mal nenhum nos atingirá. Aquelas águas não poderiam entrar de maneira nenhuma na arca, porque o Senhor tinha fechado a arca, foi o Senhor que fechou a arca. E quando o Senhor fecha um negócio, ninguém pode abrir. Ninguém pode abrir. Uma vez que o Senhor fecha algo, nada e ninguém pode abrir. Aquilo estava guardado, Noé e sua família estava guardado, amém? E eu vou ler sobre o dilúvio, como aconteceu. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca ainda andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Tudo foi coberto pelas águas. 15 covados acima prevaleceram, e as águas e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto as aves como o gado, e de feras e de todo o réptil que se rastejava sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito, de vida, em suas narinas, tudo que havia no seco morreu. Então, tudo que tinha fôlego morreu. Olhe, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Tudo que tinha vida nas narinas, tudo que se respirava, morreu. E assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, e foram extintas da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E
prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Então só restou vida Noé e sua família. Os outros, tudo que se respirava, toda ave, todo réptil, todo animal, se acabou com o dilúvio. Olhe, é uma palavra muito forte, mas nos ensina muito. Que a gente tem que andar em obediência a Deus, confiar em Deus, porque Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele quem criou o mundo, só Ele tem o direito de acabar com ele. E se a gente não buscar aceitar o Senhor Jesus como nosso único e fiel Salvador, a gente não tem mais chance. A nossa chance é o Senhor Jesus, porque Ele está preparando um lugar para mim e para você. E aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus estão condenados ao inferno. E aqueles que aceitaram o Senhor Jesus vão ter o privilégio de viver no lugar onde Ele está preparando. Ele nos deu a chance através de Noé. Ele nos deu a oportunidade através da família de Noé. Por isso que estamos aqui, porque ele poderia ter acabado tudo, mas ele encontrou ainda um homem que confiava e que acreditava e que era obediente a ele. Para construir essa arca foram 100 anos. Vocês acham mesmo que Noé não falou de Jesus, de Deus, durante esses 100 anos que iria acontecer? Mas ninguém acreditou, ninguém. Mas na hora que o pingo de chuva desceu, na hora que começou as águas correrem, aí já era tarde, porque nem Noé poderia fazer nada por aquele povo, porque Deus tinha fechado a arca. Como Noé poderia abrir a arca? Olha, Deus é tão maravilhoso, é tão perfeito, que Ele sabe como o homem é. Se Noé tivesse o poder de abrir e fechar a arca, ele tinha agido com o coração e tinha salvado muitas pessoas, porque o homem é assim, ele vai muito pelo coração. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E às vezes é necessário tomar certas atitudes e não voltar atrás. E foi assim que Deus fez. Ele fechou a arca. Ele deu tempo daquelas pessoas pensarem, de buscarem a Ele, de quererem Ele. Mas não quiseram nada com Ele. Mas na hora que viram que Noé estava fazendo certo e o que Noé tinha falado era certo, por mais que eles gritassem, chorassem, não ia adiantar, porque nem Noé poderia fazer nada por ele. O único que poderia fazer era Deus, e eles não se importaram com isso. Mas Noé ganhou e muito, ganhou a vida, a oportunidade de ser salvo e sua família ser salva durante aquele grande fim que aconteceu. Então, vamos buscar o Senhor a cada dia mais, vamos buscar estar nas coisas do Senhor, envolvida com as coisas do Senhor, porque se não for o Senhor, pode ter certeza, o homem não vai poder fazer nada por você. Não pode fazer nada. Agora Deus pode fazer tudo por você. Quem salvou a vida de Noé foi Deus, mas Noé também fez a parte dele de acreditar, não é? De acreditar. Então vamos fazer a parte que cabe a vocês, porque o impossível quem faz é Deus, mas o possível quem faz é você. Então que você venha fazer o possível e deixe Deus fazer a parte dele, que Ele fará. Pode ter certeza nisso, tá certo? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E vamos buscar o Senhor Jesus enquanto há tempo. Porque aquelas pessoas tiveram tempo, mas não buscaram. E quando buscaram, já não podia fazer mais nada. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus na sua vida, no seu lar.